que você sabe sobre o feminismo? Você acha que o machismo e o feminismo são opostos na mesma proporção? Sem preconceitos, vamos ter um olhar sobre o feminismo? No quadro Eu Vejo Assim, o site NAPWORP Original perguntou aos homens se eles são feministas. Vou conversar olho no olho com a doutora em Ciências Sociais, professora Francineide Pires. No Teatro Invisível, veja trechos do documentário da ONU Mulheres, Precisamos Falar com os Homens? No Olho Mágico, Clara Everbuch fala sobre sair do armário como feminista na hashtag Eles por Elas. No Olhar que Quase Ninguém Vê, você vai conhecer o diretor da Escola Estadual de Dança Leni Argento, Datan Isacar. Meu Olhar Cultural traz a musicista Cláudia Simone e o diretor do Teatro 4 de Setembro, João Vasconcelos, falando sobre o show Elis Vive, gravado em janeiro deste ano. When you hear the term feminism, what do you think of? Women's rights. A lot of times you get this picture of people that are really outspoken, for women's rights. That women should get equal pay for equal jobs. Equal pay for equal work. Women need to be equal for the things they do for this society. I think if someone who's pro-equality, pro-women's rights, pro-women's control over their own bodies, medical care, that sort of thing. Would you ever consider yourself a feminist? No, I can't say I can. Not really. No, I don't think so. Not necessarily. No, I wouldn't. No, I wouldn't either. Why do you think you wouldn't consider yourself a feminist? Well, I'm not exactly sure what a feminist is, you know what I'm saying? I mean, I respect and love women. I try to the best of my abilities, but I wouldn't consider myself a feminist. For me, it's about believing that women should have equal rights, should be treated better and treated as equals in society. Is that something like you would be down for? Yeah, if that was a true definition for feminist, I'll be a feminist because I have strong beliefs about everyone being equal. I feel like more guys are more comfortable using the term. Is it something you could ever conceive of calling yourself a feminist? I could. Yeah, I believe I am, yeah, absolutely. I think so. Yes. Yeah, I would consider myself a feminist. Yes. How would you feel to realize you were a feminist? It's cool. It's cool with me. I'm a little afraid to admit you sound a bit like a feminist. Well, thank you. From now on, I'm going to label myself a feminist. You got it. Você se considera um homem ou uma mulher feminista? Eu estou aqui com a doutora Francineide Pires, doutora em Ciências Sociais e professora da Universidade Federal do Piauí, e a gente vai estar conversando sobre feminismo. Tudo bem, Francineide? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Ao Sob Outro Olhar. Então, você tem experiência em trabalhos de gênero, sobre a violência contra a mulher, várias nessa área. Me fala um pouco dessa experiência. Eu, desde estudante ainda na universidade, eu fui convidada a participar de um seminário sobre a questão da mulher na época, ainda na década de 80. E desde então eu trabalho com isso, eu estudo esse tema. A minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa de doutorado, o meu trabalho profissional na universidade é todo sobre a questão de gênero e sobre a questão das mulheres, da dominação masculina, na verdade. É o tema que me motiva ainda hoje. A gente se depara com essa coisa do significado do que é feminismo e do que é machismo. E tem gente que pensa que é diretamente oposto. Sim. Fale sobre isso. O feminismo é um movimento social que tem séculos já, né? Nós podemos supor que todas as tentativas de escrever sobre, de organizar grupos, de discutir a situação que a sociedade põe as mulheres numa condição inferior e os homens numa condição superior, isso é feminismo, é um movimento político, um movimento social, um projeto igualitário de sociedade. Isso, e o machismo? Machismo foi cunhado como uma ideologia, um conjunto de construções sociais preconceituosas. O machismo é a manifestação do preconceito em defesa da manutenção
desta situação que o feminismo quer mudar. É exatamente o contrário. Que é colocar o homem como superior e dominando todo. É irônico, porque o machismo é uma ideologia para defender o lugar dos machos, mas toda a construção dele é inferiorizando as mulheres, botando a mulher nas piadas. Tudo que é mal, tudo que é ruim, o machismo põe para as mulheres. É chocante, né? E a gente tem historicamente que tem tido reações das mulheres. Você, no seu estudo, como começou, quando teria começado o feminismo, o movimento? Olha, eu acho que a gente pode contar como feminista as primeiras, desde a discussão dos direitos do homem e do cidadão, quando uma mulher chamada Olympe de Gouges escreveu os direitos da mulher e da cidadã, uma constituição. Foi na Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa. Olympe de Gouges, uma semi-analfabeta, que contratou um secretário e construiu uma proposta feminista de constituição, em que as mulheres teriam que participar do parlamento, tão avançada que nunca foi superada. Por exemplo, a defesa do casamento igualitário e do divórcio, de relações mais fluidas, está no texto da Olympe de Gouges. E também no Brasil, uma brasileira, que foi contemporânea do Auguste Comte, contemporânea da Meire. O nome dela é Nízia Floresta, brasileira Augusta, que hoje esse nome é o nome de uma cidade no Rio Grande do Norte, uma nordestina, muito poderosa, bem jovem, que revolucionou, comportou-se de modo revolucionário à sua época. Ela foi entregue em casamento para um marido e ela saiu, separou-se e juntou-se ao seu amado Augusto. Por isso que o nome dela tem Augusto no nome, por causa desse amor. E ela era não só feminista, como era lutadora contra a escravidão. Então, isso. Quem participa do movimento feminista é um movimento para transformar o mundo. Né? E é um movimento que beneficia não só as mulheres. O mundo que o feminismo imagina é melhor também para os homens, porque o feminismo tentaria... A maioria dos projetos feministas tem um projeto de homem mais igualitário, mais democrático, mais respeitoso com todas as pessoas, que provavelmente esses homens não se matarão entre si, porque serão menos violentos. Então, o feminismo interessa às mulheres, mas interessa também aos homens, porque é uma construção social em que ninguém precisa dominar o outro. Pelo contrário, precisam crescer juntos. Francineide, há uma concepção de uma sociedade matriarcal muito antes da sociedade patriarcal. Você acredita nessa história? Eu acho que hoje os estudos têm apontado mais para um outro caminho. Não era uma sociedade matriarcal, eram sociedades relativamente igualitárias e todos necessitavam de todos e ninguém dominava ninguém. Eram nômades. Sim, porque eram nômades e todos cuidavam das crianças. A ideia de matriarcado vem da ignorância da paternidade. Então era mais o cunho religioso e o medo do poder feminino por causa do desconhecimento da participação do homem. Quando os homens descobrem que tem participação na fabricação das crianças, esse medo vai diminuindo e todas as outras construções em que os homens adquirem poder. Tem uma pesquisadora chamada Gerda Lerner, que ela junta os estudos existentes e ela diz uma coisa interessante, que o aprendizado de todas as outras formas de dominação a primeira forma de dominação existente foi sobre as mulheres. A dominação de raça de uma tribo contra outra, o aprendizado foi no aprendizado de dominar as mulheres. Isso é uma coisa incrível, porque é muito poderoso a construção da ideia de que as mulheres têm que ser dominadas. É um processo complicado mesmo, precisa mudar. Isso. Você tem um estudo sobre o patriarcado que gerou o seu livro Seja Homem. Fale sobre ele. Ah, sim. Esse estudo resultou da minha pesquisa de doutoramento, em que eu fui para o mestrado procurar descobrir formas de enfrentar a violência contra as mulheres. E ao continuar estudando lá, sob
orientação e influência, que eu acho ótima, da minha orientadora à época, a professora Eleiete Safiotti, eu disse, não, eu vou tentar compreender como é o processo de construção da dominação masculina, do polo dominante da relação. Aí foi assim que eu mudei um pouco a minha pesquisa, que é sobre violência, para estudar como é que se produzem as masculinidades, e aí no plural. Então essa pesquisa foi desse jeito, e eu procurei buscar a história de vida de homens com inúmeras diferenças, todos heterossexuais, o começo, né? 2 operários, um branco e um negro, 2 intelectuais, um branco e um negro, e 2 empresários. No andamento da pesquisa, eu percebia muita repetição, muita naturalização da situação dos homens. Aí eu disse, não, então vamos fazer também uma pesquisa para contestar esse modelo com os homens homossexuais. Aí incluí 2 homossexuais. Desmontou todo o modelo heteronormativo, a história dos homossexuais. E o título é Seja Homem, entre aspas, porque o pai, sargento, de um menino negro, com 3 anos de idade, sacudia o filho, tem churrasco na minha casa, meus amigos vêm para cá, seja homem, com um meninozinho de 3 anos, que ele se auto-intitula Negro, Viado e Pobre, que é um deles, eu esqueci o apelido dele agora, nessa pesquisa. É, um homossexual negro. E vem da história de vida desse menino, porque foi muito marcante o gesto do pai para uma criança bem pequenininha. E é interessante que você coloca na sua pesquisa como é que a mulher se comporta nesse mundo do patriarcado para estar convivendo, não é isso? Você faz essa análise, né? Essa construção e como é que ela se comporta. Sim, na história de vida dos homens aparecem muitas as personagens femininas. Um dos capítulos sobre os homens heterossexuais, eu discuto lá a classificação das mulheres que os homens fazem. E o desejo deles, de cada classe de mulheres, fique no seu lugar. E eles como administradores dos espaços. Então tem a esposa, que deve ficar em casa, no privado e não... Uma santa, sim, comportadíssima. Na história de vida mesmo. Aí tem as mulheres liberadas, né, que é para a discussão política. Tem as amantes que tem que ficar, não querer reivindicar. E tem uma festa que aparece na história desse homossexual. Tem as festas privadas, que são só para experiências só com homossexuais. Em que no dia seguinte os cidadãos famosos e poderosos estarão heterossexuais e casados e terão participado de uma festa na qual mulheres não entram, por exemplo. Tudo isso apareceu na história de vida desses entrevistados dessa pesquisa. É muito aprendizado. Isso, é muito aprendizado e é importante para a mulher tomar conhecimento dessa história, dessas coisas que acontecem. Dessas construções, né? Essas exigências em que, se todas percebessem, seria uma revolução imediata, né? Porque ao invés de brigarem umas com as outras e utilizar o pensamento patriarcal para classificar a outra como puta e ela como santa, acontece muito isso, né? A esposa se achar mais importante e a amante... A solidariedade, a sororidade, como estão dizendo muito hoje, seria construída com muito mais força. É por isso que o lema do encontro feminista que vai acontecer em novembro é bonito. O lema é diversas, pero não dispersas. Diversas, mas não dispersas. Existem diferenças entre as mulheres, sim. Mas existe um motivo comum, que elas só vão resolver, nós só vamos resolver se nos juntarmos, que a destruição, a desconstrução e a reconstrução da sociedade é um mundo bem mais igualitário, do ponto de vista do gênero. Falando em diversidade de mulheres, há diversos tipos de feminismos. Quais são que você analisa? Não saberia, tem tanta... Tem vários. Tem o feminismo negro. Tem o feminismo negro, tem o feminismo que não se diz branco, mas tem o feminismo marxista. Não é isso? O nome...
cada qual dá o nome, né? Que acham que representam todas as mulheres. Tem o feminismo, na academia tem o feminismo marxista, materialista, tem o movimento queer, que é agora uma tendência do movimento que tenta, por um outro caminho, pelo movimento LGBT, questionar toda a heteronorma. O transfeminismo, Tem números, eu acho que hoje tem muita tendência e talvez esse encontro esteja tentando fazer o trabalho de volta, o trabalho de unificar. Tem o feminismo nas redes sociais que tem trazido muito a juventude. Sim, né? Os coletivos. Estou encantada, buscando pesquisar também sobre isso. Na Federal, agora no mestrado em Sociologia, nós estamos planejando, queria até te convidar, nós estamos pensando em, no próximo semestre, criar também um coletivo feminista Filhas de Aracné, que é uma história da disputa entre duas mulheres, a deusa Atena e uma tecelã, em que a Atena constrói a autoridade dos deuses e a Aracné todas as situações de destruição da situação de vida das mulheres. Estamos, no sentido, pressionadas a fazer algo mais de ação, já que o conservadorismo está invadindo ou aparecendo com mais força nas universidades hoje, a ponto de ter movimento auto-intitulado de direita. Movimento coletivo branco. Na universidade tem doutorandos organizando movimento contra a ideologia do gênero nas escolas, que na verdade é um movimento pela defesa de uma família, entre aspas. Entre aspas. Família esta que, quando a gente vai fazer a história da instituição família é a história de inúmeras violências. Violência contra as mulheres, agora está crescendo a violência dos jovens contra os velhos, contra os pais, violência patrimonial, violência de homens contra as mulheres, de pais contra filhos. E já teve estudos, inclusive, dizendo que a família nuclear burguesa é uma máquina de enlouquecer. E é uma coisa mundial, mas ao mesmo tempo está se reforçando a luta. Então é por isso que o movimento é preciso reforçar a luta democrática também. E nós temos nos sentir também responsáveis, porque eu sempre me preocupo, porque a universidade, você sabe, a gente pode se isolar da comunidade. Ficar numa outra comunidade isolada sem se sentir responsável por ajudar nessa construção, nesse debate. E hoje, o pensamento avançado, o pensamento mudancista, seja qual for, ele está acuado, até na universidade. Aguarde, daqui a pouco o Teatro Invisível. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi.